Você lembra qual foi a quantidade máxima, assim, de público nas suas turnês? Olha, eu já fiz show pra 42 mil pessoas, 45, eu acho. Meu Deus. Eu fiz um show num estádio uma vez, juro, foi muito emocionante. isso? Na gravação do meu DVD, que é, nossa, uma coisa muito emocionante. No dia que eu tava na maratona do Rock in Rio, eu parei um dia pra assistir o meu show. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no que eu fazia, sabe? Até um tempinho atrás. E, assim, é muito mágico, é muito surreal. Tipo, um mar de gente, assim, e uma troca enérgica, bizarra. E eu, desde antes de ser maior de idade, né? Desde da época que eu ia pra escola de manhã, eu gravava das 2 às 8 no SBT, de segunda a sábado, e fazia show no domingo. No Brasil inteiro. Então, era uma loucura. Tipo assim, era muito insano. Minha vida sempre foi muito, assim, nesse ritmo intenso. E eu amando tudo, absolutamente tudo. Na época do Carrossel, que foi a personagem, né, Maria Joaquina, foi o divisor de águas na minha vida, eu, além de tudo, fazia presença VIP em aniversário de criança. Calma. Que dia? Na segunda-feira, parte 2, porque não existe mais dia da semana. Exato, às vezes eu saía, daí eu fazia uma presença de 1 horinha, tipo, das 8, quando eu saía, né, do SBT, ia direto com a roupinha, Maria Joaquina, Luvinha. Você já ia de Maria Joaquina. Exato, e assim, inspirada, né, porque a gente não usava o figurino da novela, que é só no ar, e os direitos da própria emissora. Sim. Mas eu era meio Maria Joaquina, assim, Obrigada, não na personalidade, pelo amor de Deus, mas eu amava o jeito que ela se vestia, tipo, as tiarinhas, as luvinhas, a forma de se vestir. E aí eu saía da gravação, ia pra presença VIP e amava, me divertia, porque, gente, juro, 12 anos. A pessoa que nunca teve uma festa num buffet, pensa, nos melhores buffets de São Paulo. Comendo coxinha tudo de grátis. Eu, assim, ganhava, tá? Eu cantava, tipo, algumas músicas. Aniversariante, na maioria das vezes, né? O aniversariante falava, Larissa, eu quero você na hora do parabéns. O pedaço do bolo era sempre o primeiro pra mim. Nossa! Eu comia brigadeiro, coxinha e brincava em todos os brinquedos. Gente, Sem fila. Sem fila. Não. E mais, às vezes, a aniversariante, os amiguinhos, queriam que eu fosse com eles no brinquedo. Ou seja, eu sentava e falava, vem, galera, pode vir. Ia 75 vezes no brinquedo. No auge dos seus 12 anos. No auge dos seus 12 anos. Nossa, eu era, juro, muito, 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 muito feliz nessa época da minha vida, onde eu fazia tudo isso e assim, amarradona. E vambora. E dormia da meia-noite às 6. Bem tranquilo. 6 horinhas, tá Às bom. vezes. E estudando ainda. E estudando. E Bacana. era uma excelente aluna, me cobrava muito, eu sempre fui muito autocrítica. Só notão, até porque a gente precisa ter o estudo em primeiro lugar. A gente sempre precisou apresentar boletim pra emissora, porque se não tem nota boa, não pode trabalhar. Então, sempre estudo em primeiro lugar. Tá, e aí até quando você fez show? Eu fiz até 2019. Parou por causa da pandemia? Eu parei em dezembro, foi meu último show que eu fiz em Porto Alegre, o último show dessa tour, última tour. E aí, em janeiro, eu dei uma pausa, porque eu sempre tentei, tipo, fazer com que as minhas carreiras não atropelassem uma outra, pra eu me dedicar 100%. Então, eu finalizei a tour, tipo, dei uma pausinha na época, né, na minha carreira como cantora. E aí, em janeiro, eu rodei um filme, que foi o Diário de Intercâmbio, que ia pro cinema, mas acabou que veio a pandemia, e aí ele foi pra Netflix. E aí, eu ia terminar o Diário de Intercâmbio e tinha previsão pra voltar com a tour. Só que aí, voltei de Nova York, onde eu rodei o filme. A história toda, uma boa parte da história, né, se passa lá. E aí, quando eu voltei, comecei a preparar o meu segundo original da Netflix, que foi Lully. E aí, tudo parou. 15 dias em casa, pessoal. Tem um negócio estranho aí no mundo. Corta para 2 anos. E aí, nossa, foi um baque. Foi um baque, porque, pensa, a rotina sempre intensa, uma coisa atrás da outra. Eu nunca tinha parado. Eu fui descobrir a minha casa, que eu morei durante 12 anos aqui em São Paulo, na pandemia, em 2020. Tipo, os cantinhos, tipo, o que é ficar em casa? Sabe? Fazer o que eu tenho vontade de fazer. Descobri cantos da minha casa que eu não sabia que existiam, que eram tão gostosos, que era tão bom poder ficar. Mas aí passou o tempo, eu falei, não, vambora, vamos voltar. Porque é isso, eu aprendi a valorizar o meu tempo, o aqui, o hoje, o agora. Por conta dessas mudanças, tudo, né, foi pra frente. E entendi que a gente, por mais que eu goste de fazer os meus planejamentos e sempre siga sonhando, a gente não tem controle de nada. Então, a gente planeja aquilo que tá ao nosso alcance. E aí, eu saí uma pessoa muito transformada da pandemia. Aí, eu consegui, naquela melhora, né, da pandemia, ainda em 2020, em outubro, rodar o meu filme.
que é o segundo original, o Lully. Uhum. E aí, no meio desse caminho, eu falei, poxa, como que eu faço pra me sentir produtiva? Porque no ócio eu nunca consigo ficar. Pessoa workaholic, capricorniana. Imagina. Então, sempre produzindo.